para você que clama, essa é a Palavra da Fonte. Essa semana Deus nos deu uma palavra para mim e para minha esposa a respeito dos espias. Você lembra dessa história? Quando o povo de Israel estava no deserto e Deus guiou eles por aquele tempo no deserto, até que um dia Moisés envia os espias para a terra de Canaã, a terra em que Deus haveria de dar àquele povo por herança. E Moisés separa ali os líderes de cada uma das tribos. A gente acha essa história lá em Números, capítulo 13. E Moisés envia aqueles homens com específicas ordens. Moisés envia aqueles homens dizendo: veja se o povo daquela terra é um povo forte. Veja se há fortalezas ali naquele lugar. Mas também veja se a terra é boa. Observe os frutos daquele lugar. Veja se é bom para o plantio. E aqueles homens vão para a terra de Canaã e passam ali 40 dias espiando aquela terra, observando, vendo tudo que Moisés havia ordenado a eles que observassem. E no fim desses 40 dias eles voltam para reportar ao povo, a toda a congregação de Israel, sobre o que eles tinham visto. E se você lembra bem dessa história, você vai lembrar que a maioria daqueles homens, eles falaram: olha, Moisés, existem muitos gigantes naquela terra, o povo é muito forte, as cidades são fortalezas e a gente não consegue prevalecer contra esse povo. A primeira lição que eu aprendo nesse texto, que Deus tem falado conosco essa semana, comigo e com a minha esposa, é que esses homens, eles não estavam falando, o que eles estavam falando não era totalmente mentira. Moisés havia ordenado que eles observassem essas coisas. Observe o povo, observe as cidades. Na nossa vida nós passamos por situações que nós devemos conquistar, coisas que nós precisamos conquistar, lutas que nós precisamos lutar. E para que a gente esteja preparado para essas coisas, nós precisamos saber o que nós estamos enfrentando. Foi para isso que Moisés enviou eles. Observe o nosso inimigo. Traga uma avaliação, eles são fortes, qual que é o nível de fortaleza das cidades que nós vamos atacar. Observe isso. E eles observaram e era verdade, o povo era forte, havia filhos de gigante ali naquele lugar. Vocês vão lembrar da cidade de Jericó, por exemplo, da estratégia que Deus precisou dar para o povo para rodear as muralhas, uma cidade que era toda envolta por uma muralha gigante. Então havia realmente fortalezas naquele lugar. Porém, Moisés não enviou aqueles homens para decidirem se eles iam atacar ou não, baseado no que eles viram. E é isso isso é uma das coisas que não pode existir na nossa vida. Nós não podemos deixar que o tamanho da luta que nós estamos enfrentando decida se nós vamos atacar, se nós vamos continuar ou não. Deus já havia dado para aquele povo, para o povo de Israel, a terra de Canaã. Porém, eles ainda precisavam conquistar a terra. E na nossa vida nós somos cheios de situações como essa. Nós como cristãos, nós somos santos, mas chamados para a santificação. Santos sendo santificados. Nós somos salvos, mas ainda nós não estamos com o nosso Senhor Jesus na glória. Então é tudo uma questão de conquistar aquilo que já foi nos dado. E na nossa vida é assim. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, são muitas as batalhas das quais nós já temos a vitória, mas que nós ainda precisamos lutar. E nós não podemos deixar que os gigantes que nós vamos enfrentar nesse caminho digam se a gente vai continuar ou não. Porém, nós não podemos também fechar os olhos e não ver, ver o inimigo com o qual nós estamos lutando. Nós precisamos saber o que é que nós vamos enfrentar, para que nós possamos orar corretamente, interceder, compartilhar com os nossos irmãos, pedir ajuda e confiar no Senhor que Ele vai nos dar vitória. Um outro ponto que eu vejo aqui nesse texto é aquilo que você foca mais, onde você põe os seus olhos, isso é o que vai se tornar um gigante no seu caminho.
Veja bem, a maioria dos homens, dos espias que foram para essa terra, eles colocaram todo o foco deles no povo e nas fortalezas. E quando eles foram trazer esse relatório para a congregação de Israel, eles disseram: olha, o povo é muito grande, as cidades são muito fortificadas. Isso se tornou uma barreira enorme aos olhos deles. Porém, Josué e Caleb, que eram um dos espias, os dois únicos que trouxeram um relatório positivo para o povo, eles disseram: olha, Moisés, vamos atacar, que certamente o Senhor vai nos dar essa terra, terra que mana leite e mel. A Bíblia diz que quando eles voltaram dessa terra, da terra de Canaã, eles trouxeram ali um cacho de uva, do qual foi necessário 2 homens para carregar. Eles falaram: olha o tamanho do fruto dessa terra, olha como a terra é boa. Então, se nós colocamos os nossos olhos nos gigantes, eles vão se tornar ainda mais maiores, ainda mais gigantes às nossas vistas. Mas se nós colocamos os nossos olhos no fruto dessa terra, nós vemos o quanto isso é bom, o quanto o fruto é bom, o quanto a terra é boa para frutificar. Então é isso que Deus tem falado comigo essa semana. E eu quero compartilhar isso com vocês e dizer que existem batalhas no nosso caminho, existem coisas que nós vamos ter que enfrentar. E nós precisamos conhecer os nossos inimigos, nós precisamos conhecer aquilo que nós estamos nos deparando, aquilo que está nos confrontando. Porém, a gente não pode deixar que isso defina o próximo passo que nós vamos dar. Nós precisamos confiar no Senhor que já nos deu essa terra que manda leite e mel. E enquanto nós confiamos nele, nós devemos colocar os nossos olhos no fruto dessa terra, do quanto é bom aquilo que o Senhor tem nos dado, e continuar caminhando. Até a próxima Palavra da Fonte.